Boa noite. Entrando um pouquinho atrasada, mas vamos ver. Ó. Olha, que bom! Que bom! Boa noite, pessoal. Não sei vocês aí por aí, mas aqui, olha, tá chovendo. Bom, tô muito contente por ter vocês aqui comigo nessa noite fria. E muito obrigada mesmo por estarem aqui comigo. A gente vai, eu acho que aproveitar. Essa live vai ficar gravada também. Então, vamos aproveitar o momento que a gente está junto para a gente aprender algumas coisas, para a gente expandir também. Oi, boa noite, boa noite. Olha, a presença de vocês, eu considero a presença valiosa, muito valiosa, e mostra que, de certa forma, as nossas almas estão aí em conexão. Vamos aproveitar que a lua cheia vai entrar dia 12, né? E como amanhã é dia das mães, a gente ficou com essa live um pouco apertada, né? Acontecendo hoje. Mas, olha, além da nossa live de hoje girar em torno desse tema, como que a energia da lua cheia ela pode ser canalizada, a gente pode usar para clarear, para ajudar nos nossos caminhos, né? Sejam caminhos no campo afetivo, sejam os caminhos no profissional, sejam os caminhos também na espiritualidade. Então a gente vai tirar algumas cartinhas, né, que eu sei que vocês gostam, e a gente vai falar também um pouco de cristais, de banhos. Eu esqueci de pegar os meus cristais para mostrar aqui para vocês, mas eu vou fazer isso depois. E a gente vai fechar a live com algumas afirmações poderosas que a gente pode fazer no momento aí de meditação, tá? Tudo que a gente conseguir fazer para que a gente se conecte com a energia da lua cheia é muito importante, porque ela, como todas as fases da lua, né, são portais. E falando na lua cheia, a gente está falando de um portal de revelações. A gente está falando de um portal que vai trazer clareza, né, de pensamentos, de caminhos. Então, é só a gente, quem mora no interior sabe, né, do poder da iluminação dessa lua cheia. É maravilhosa. Ela ilumina. E aí o que acontece nessa fase? Aquilo que estava escondido é iluminado, né? Seja aquilo que está dentro de nós escondido, seja aquilo que está fora. Então, a gente vai ficar sabendo, né, de algumas coisas a respeito da gente, e pode ser que venha à tona algumas coisas externas também. E lua cheia é tempo de celebração, é tempo de colheita. Então, vamos aproveitar esse período, né, que vai os dias 12, 13 e 14 são os melhores dias e noites para a gente fazer os nossos pedidos, para a gente agradecer, para a gente honrar aquilo que está florescendo. Então, esses são os melhores dias. Aí a gente vai entrar na neutralidade, que é o dia 15.
15, 16 são dias neutros. Aí 17, 18, 19, né, o que acontece? Essa lua cheia, ela já está chegando na outra fase, que é a da lua minguante. Então, nesse período, nesses últimos dias, né, da lua cheia, então é o momento ideal para a gente soltar aquilo que não serve mais, tá? Então, é mais ou menos assim que acontece. Nós vamos, então, permitir, né, abrir esse espaço para o que há de mais verdadeiro em nós surgir. Lembrando que a lua cheia é um espelho, tá? Ela é um espelho emocional. Então ela nos mostra o que transborda dentro de nós, o que precisa ser liberado para que a gente possa se expandir. Então, hoje a gente vai se abrir para vai começar, né? Não vou dizer se abrir, mas se conscientizar desse período poderoso e dos rituais que a gente pode aí fazer. Então, eu soltei uma story falando, né, que se fosse possível, perguntando para vocês o que vocês gostariam, o que vocês precisam, né, para esse período. Nós tínhamos 3 alternativas: clareza emocional, força para seguir adiante e mais uma alternativa que não recebeu nenhum voto, que aí eu não lembro. Então, vamos começar agora uma tirada, tá? Vou fazer uma tiragem aqui, muito simples, mas que a gente pode... É uma tiragem coletiva. Boa noite, Edna. Boa noite, Alquimia, Nath Alquimia. Então, se vocês quiserem anotar, mas não precisa, essa live vai ficar gravada. Então, para esse período de lua cheia que começa a partir do dia 12, né? Então, nós vamos tirar uma cartinha aqui para o que é que esse período quer revelar para nós, como um coletivo. Depois, o que cada uma de nós precisa liberar para conseguir evoluir. E depois, o que a gente pode fortalecer em nós para atrair mais plenitude, mais sucesso. Lembrando que essa primeira tiragem é uma tiragem coletiva. Então, pode ser que as informações, as mensagens que sejam transmitidas aqui, elas não se encaixem perfeitamente na vida de vocês. Então, eu vou generalizar, né, para que a gente consiga entender um pouco essa mensagem que o tarô nos traz para esse momento. Então, o que é que esse período, de cabeça para baixo não vai dar, né? O que é que esse período está querendo revelar, né? O que é que está vindo à tona? Seja um sentimento, uma oportunidade, até mesmo uma verdade que a gente precisa ver com clareza. Então aqui a gente tem Rei de Paus, né? E ele, por ser do naipe de Paus, ele já está ligado à questão da razão, da análise. Então, muito provavelmente, né, como é que eu faço essa interpretação? Há determinadas situações, há determinados temas que precisam ser melhor analisados. Na verdade, quando a gente pega só o naipe dele, né, que é o Paus, ele fala no aspecto racional nosso.
Então a gente precisa analisar mais, né? Usar a nossa capacidade analítica. E muito provavelmente, aí vai, né? Por ser um rei, essas situações que precisam ser melhor analisadas estão ligadas a decisões que a gente precisa tomar. Então, é como se fosse assim, eu preciso colocar a casa em ordem, e aí não dá mais, né? Eu tenho que ter a coragem de me dedicar, de focar a minha atenção para que eu consiga executar essa tarefa. Então, esse período, né, que vem por aí de 12 a 19 estamos em maio, de 12 a 19 de maio, ele poderá trazer situações em que vocês se vejam tendo que analisar para definir, tá? Ele também, por ser rei, né, toda a figura no baralho, no tarô, pode significar a influência de pessoas externas. E sendo um rei, normalmente são pessoas cuja idade cronológica é mais velha do que a gente, tá? Isso não quer dizer que a pessoa seja antiga, não. Eu posso ter 20 anos e aí eu posso ter a influência de uma pessoa de 21, de 22 anos. Então, um primeiro aspecto de ser rei significa isso, ser mais velho que você. Um segundo aspecto é ser uma pessoa bem decidida, sabe o que quer fazer. Então, se você tem pessoas aí na sua rede de contatos que se caracterizam, né, desse jeito de ser pessoas mais velhas, pessoas mais decididas, mais estabilizadas, né, são pessoas que são equilibradas tanto do ponto de vista emocional como do ponto de vista financeiro, né? Já estão ali encaminhadas, já trabalham e estão bem no trabalho que executam, enfim. Então, isso é uma indicação, né, do que é que está se revelando nesse momento. São pessoas que vão, de certa forma, entrar na tua vida e serem pessoas importantes, pessoas significativas, tá? Como é uma tiragem coletiva, não dá para dizer, olha, vem aí o seu príncipe encantado, tá? Mas há chances de aparecer pessoas ou de pessoas do seu meio se revelarem como pessoas que são significativas, importantes nesse período, tá? Seja no campo profissional, seja no campo pessoal, seja no campo afetivo. Um exemplo, eu quero fazer uma reforma em partes da minha casa. Então eu preciso de alguém e aí que me oriente, né, a como fazer essa reforma. E aí eu me lembro, ou surge um amigo meu que trabalha num escritório de arquitetura, tá? Então, claro que essa pessoa pode vir a ser um intermediário importante para que eu consiga realizar esse meu objetivo de reforma de casa, certo? Então, né, o Rei de Paus como figura, como pessoas que entram aí na nossa vida. O que é que nós precisamos liberar, né, para conseguir evoluir, né, deixar ir? E aqui ele me traz um cavaleiro que é um cavaleiro de ouros, né? Então a gente precisa liberar a questão da mudança, estar aberta à mudança.
Então pode ser que dentro desse nosso coletivo haja pessoas que estejam aí com um pouco de receio, né? Vem essa mudança, ou eu quero fazer uma mudança na minha vida, mas eu não tenho coragem de fazer, seja lá o que for. Então o que eu preciso liberar? Essa minha resistência à mudança. Eu preciso mudar, né? Agora, essa mudança, se é uma mudança interna, a gente sabe que essas mudanças, toda mudança é difícil, mas eu particularmente considero essas mudanças internas um pouco mais difíceis do que aquelas que eu chamo de externas. Por exemplo, eu vou ter que mudar mudar os móveis da minha sala de lugar, ou vou ter que mudar de casa, né? Então, o que a gente precisa liberar, e cada uma de nós, é olhar para as resistências que nós temos frente a situações que são voláteis, que estão mudando, ou pessoas, né, que estão mudando também. O cavaleiro, ele não deixa de ser, em determinadas situações, um mensageiro. Então, ligado a isso, eu preciso, como é que eu diria? Talvez a minha comunicação precisa ser mais leve, tá? Então eu posso estar com uma postura exigente demais, demandando, dependendo da situação. Se você estiver numa situação profissional, prestar atenção à forma como você está se comunicando, né? Pode dar a impressão de que você está querendo mandar nas pessoas. Então, o cavaleiro, nessa posição, que é o que eu preciso liberar, eu preciso liberar uma comunicação mais clara, uma comunicação mais leve, uma comunicação mais aberta, tá? E isso em todas as áreas da nossa vida. E o que é que traz, né? O que é que nos ajuda a atrair aquilo que a gente quer, né? O que eu devo manifestar, o que eu devo expressar mais, seja no amor, na carreira, na espiritualidade, para que eu consiga o que eu quero. Bom, aqui a gente tem o arcano 15, e o arcano 15, ele fala, eu vou apresentar as duas formas, né? Os dois caminhos que são claros aqui. Primeiro eu preciso manifestar esse meu poder de viver a vida com intensidade, tá? Porque o 15, ele tá na área do prazer, tudo aquilo que nos traz prazer. Então, eu preciso buscar isso, principalmente como é você liberando a sua permissão para sentir prazer, para vivenciar o prazer. E hoje a gente está num mundo em que pouco a gente tem prazer mesmo, né? Quantos de nós consegue, por exemplo, no final de semana, passar 3, 4 horas andando no parque, né? Sem nenhuma preocupação, ou resolvendo, determinando para você que naquelas 3, 4 horas você não vai se preocupar com boletos, ou com projetos, ou com o que quer que seja, né? Então, o 15, ele nos fala disso. A gente precisa viver o prazer. Então, quando você atrai para você essa energia, automaticamente mexe alguma coisa lá no universo, que as coisas
né, você começa a atrair coisas melhores para sua vida. No entanto, um perigo do 15 que eu sempre alerto, que aí é o outro caminho, é justamente o excesso. Então, uma coisa é a gente pegar e tomar no final da tarde, no final do dia, uma cerveja bem gelada. E a outra coisa é você tomar 15 latinhas de cerveja, tá? Nós estamos falando da mesma energia, a energia do 15. Só que no extremo, né, no excesso dela, aí vai dar ruim, como diz o pessoal aqui em casa. Então, o cuidado que a gente precisa ter com essa energia do 15 é justamente, né, o extremo. O 15, ele tá ligado ao nosso instinto. Então, eu sempre digo que é muito bom, né, a gente olhar para o nosso instinto. Eu não sei se eu falo algumas vezes, mas eu vou falar assim algumas vezes, porque sempre não é uma boa coisa. Quando a gente como é que eu diria? Quando a gente age, né, por instinto, o resultado dessa ação, ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Quando você age por instinto e seguindo a sua intuição, normalmente o resultado é positivo, tá? Então aqui, ó, né, vai o conselho. Pode agir por instinto? Claro que pode, mas use a sua intuição também para saber se aquele instinto deve ser seguido naquele exato momento, tá bom? Então essa foi uma leitura muito geral, uma leitura coletiva, e agora eu estou aqui para vocês que estão, né, ouvindo essa live. Amor ou carreira? Vamos responder as perguntas que vocês possam ter aí? Amor ou carreira? Ou tem alguma, se tiver alguma outra área, podem falar, gente. Tá? Então, lembrando sempre que não adianta você perguntar se fulano de tal vai voltar para você, porque esse tipo de pergunta nas lives eu não respondo. Eu respondo nas consultas particulares, tá bom? Que bom! A Edna já tá dizendo que se identificou. Isso é bom. É bom. A tiragem coletiva tem os seus pontos positivos e também as suas limitações. Vamos lá. Perguntinhas antes da gente ir para o nosso ritual. Tô esperando. Amor, né? Tem gente aí que quer saber de amor. Então, eu vou tirar 3 e aí vamos ver, tá bom? Olha, a gente já começa com uma carta que é o enforcado, que de certa forma sempre sai para você, né, May? A May é cliente minha de muitos anos, né? E ela insiste na tecla e o tarô insiste em responder praticamente a mesma coisa para você. Então, olha, existe a vista, mas não é do jeito que você quer. Então, o que é que significa aqui que você pode estar idealizando? Essa é a palavra, tá? Idealizando o tipo da relação, idealizando o parceiro, e aí, minha filha, fica muito seletiva, tá bom? Bom, 5 de espadas, né, que segue. Então, você quer, mas não quer muito, né? Você quer, mas sabe, de um trabalho, você fica pensando naquele trabalho que dá
Ixi, meu Deus do céu. Olha, aproveita a lua cheia e libera essa energia, né? Porque você precisa realmente estar aberta para que a outra pessoa chegue. Olha, e aí segue o ermitão. De novo, eu acho que eu já falei isso para você, mas pelo ermitão você está muito fechada em você mesma. Então você quer, mas é como se você estivesse num pedestal. A pessoa tem que subir a montanha para chegar no pedestal, para chegar, sei lá como, chamar a sua atenção. Então tem muita coisa aí que você está colocando como requisito para encontrar esse amor. E aí, lembra do que deu a coletiva? A gente tem que ser mais leve, a nossa comunicação tem que ser mais leve, tá? Depois ouve novamente essa live e vê que é o arcano 15 que é importante, tá bom? Edna passou por muitas dificuldades no trabalho no ano passado, né? Vamos ver se você vai ter aí um reconhecimento nessa carreira agora, nesse ano. Então, aqui você começa com 3 de copas. Olha, já melhorou bem a situação, tá? Pode ser que tenha havido mudanças lá no seu trabalho, seja de procedimento, seja de pessoa, colegas, enfim. E a coisa, aí, com o 3 de copas, melhorou bastante, tá? Você tem aqui o carro seguindo. O carro, ele está dizendo que você pode ter uma mudança, tá? Ou mudar no setor mesmo, ou mudar o tipo de trabalho que você faz, ou se você está procurando um outro trabalho em algum outro lugar, tem uma mudança vindo aí para você, tá? E olha, com certeza, tá? Cavaleiro de Paus. Então, para a sua pergunta, né, se você vai ter um reconhecimento profissional, o tarô, ele tá dizendo dessa mudança. Então, vamos lá. Se você trabalha já há algum tempo nesse lugar, né, e essas mudanças já com o carro, as mudanças já devem estar acontecendo na sua empresa. Então, pode ser que você seja aí mudada de lugar, né? Ou seja promovida, e isso significa o reconhecimento que você almeja. Mas como saíram 2 cartas aqui de mudança, de novo depende. Se você já estiver buscando um outro lugar para trabalhar, então muito provavelmente você sai desse lugar, vai para o outro, e aí a gente começa tudo de novo, né? Que tem que mostrar as suas habilidades desde o início para quem ainda não te conhece. A Larissa, amor. Então vamos ver, não estou perguntando se tem ou se não tem, tá? Porque está sendo uma tiragem bem... Olha, As de Paus, tá? Todo as ele finaliza e ao mesmo tempo ele indica novos começos. Então, 9 de ouros e 3 de paus. Larissa, o seu amor é à distância? Tá? Eu faço essas perguntas. Tá, né? A outra tá lá confirmando que virou uma pessoa seletiva e chata. Pois é, menina. Seja leve, por favor. Bom, mas então, Larissa, se você... por que eu perguntei a distância, né? Ou pode ser que esteja viajando, caso você esteja se relacionando. Porque aparece 2 cartas aqui que são o 9 de ouros, né, que fala de notícias, e esse que é o 3 de paus, que fala de distância, né? Bom, o que eu posso dizer caso você não esteja se relacionando, vem gente aqui, vamos para o caminho mais fácil,
que é esse, né? Vem, gente, vai aparecer e pode ser de outras terras. Esse outras terras, tanto pode ser de outra cidade, ou de outro bairro, ou de outro país, enfim, não é um lugar próximo aí a você. Isso é caso você não esteja se relacionando, tá? Se você estiver se relacionando, tá aqui é que tá numa nova fase, né? Tá entrando numa nova fase. E aí pode ser que tenha havido alguma briga e aí você tá voltando. Bom, para eu continuar nesse caminho, eu preciso de uma ajuda dos universitários, tá bom, Larissa? Para saber se você está se relacionando. Bom, vamos ver. A Vânia entrou. Boa noite, Vânia. E a Glenda entrou. Boa noite. Para vocês que entraram agora, a gente está fazendo uma tirada rápida, seja de amor, seja de profissional. E eu tô esperando lá. Tá voltando. Que bom. Então, beleza. Tá ótimo. Tá vendo? As cartas são fofoqueiras, menina. Pelo amor de Deus. Tá certo. Então, essa coisa do tá voltando. Você tem. Vamos aqui, né? Esse término. Então, é o término desse período que vocês ficaram aí afastados. E já está indicando esse novo início. Aí assim, volta. Muitas das coisas que foram motivo do afastamento, elas não vão mais existir, tá bom? Então, isso é beleza. Agora, sabe o que acontece? Aí vai depender do tempo que vocês ficaram afastados. Porque existe assim, vocês não estão na mesma sintonia. É como se você... Eu vou pegar o seu exemplo, que é sempre mais fácil, né? Você volta, mas hoje você está muito mais focada na sua vida profissional. Então você não vai olhar para a relação do jeito que você olhava antes, entendeu? Então tem alguma coisa assim que está chamando mais do que o relacionamento. Não é outra pessoa. Pode ser o profissional, mas pode ser um objetivo de vida, né? Então eu estou trabalhando, mas eu quero fazer um curso XYZ. Então eu estou mais focado para essas coisas do que o relacionamento. Então é bom você perceber se isso é da tua parte, né? Porque aí você meio que ajusta, né, as situações, né? Fala para outra pessoa, olha, não é que eu não queira, não é que eu esteja desinteressada, mas isso agora está me preocupando. Se for da outra parte, é bom porque você já percebe e evita uma discussão. Tá bom? Beleza. Bom, gente, eu ainda vou falar um pouquinho enquanto vocês pensam nas questões que vocês eventualmente tenham para me perguntar. Eu já vou falar um pouco do ritual que vocês podem fazer nessa lua cheia. Lembrando que começa dia 12 de maio, tá? Então, nada de fazer ritual agora, nesses últimos dias da lua crescente. Primeiro a gente vai tomar um banho de folhas, tá? Eu não sei se vocês já fazem isso ou não, mas banho de folha é tudo que há, tá bom? E depois eu faço um post bonitinho, né, desse ritual.
Mas assim, que folhas vocês podem usar? Então vocês vão poder usar de acordo com o propósito da folha. Você pode tomar um banho só daquela folha, ou você pode juntar todas. Eu só trouxe 3, tá? Então você pode juntar essas 3 folhas para fazer o banho. Primeiro é alecrim. Para que serve alecrim? Para dar alegria, para dar clareza de pensamento, tá? O outro é manjericão, né? Que tem um cheiro. Eu particularmente gosto muito do cheiro de manjericão. E ele é bom para acalmar, é bom para abrir caminhos, né? Liberar as energias. E um outro que é maravilhoso, que é lavanda. Lavanda é muito bom para a intuição, é muito bom para a espiritualidade no geral, é muito bom para trazer tranquilidade. Então, ou vocês fazem um banho de cada folha. Então, digamos que você esteja num período em que está com a mente confusa, não sabe bem, né, o que decidir. Então, o melhor banho para você é alecrim. Ah, eu tô um pouco nervosa e, né, o que eu faço? É lavanda, né? Agora, eu posso juntar essas 3 folhas? Pode, tá? Um punhado de alecrim, um punhado de manjericão e um punhado de lavanda. Agora, você pode usar a folha fresca ou você pode usar a seca, tanto faz. Tanto na seca, na fresca como na seca, você vai colocar essas folhas para ferver. Então, eu pego mais ou menos aí 1 litro, 1,5 litro. Eu gosto muito, então eu sou de 1,5 litro a 2, né? E você pode ferver um punhado de alecrim, um punhado de manjericão e um punhado de lavanda, tá? Aí, lógico, vai desligar o fogo, vai tampar, vai deixar amornar. E aí depois você vai coar esse banho. E depois de tomar o seu banho higiênico, aí você despeja, de preferência eu já estou imaginando, né, que já tem meio balde de banho com 2 litros de água. Então você pega uma caneca, não pega o balde e joga ele todo por cima da sua cabeça, não. Pega uma caneca ou cuia, né? Eu aqui em casa eu tenho uma cabaça. O que é uma cabaça? Vem de uma árvore, uma espécie de moringa, só que a minha é cortada ao meio. Então ela faz uma cuia e é com ela que eu tomo banho. E esse banho você pode tomar da cabeça aos pés. E enquanto você está jogando aquele banho, você tem que estar com a sua intenção na cabeça. Então, você pode até repetir, por exemplo, algo como: eu me limpo, eu me libero e me abro para receber as bênçãos do universo. Eu liberto o que não me pertence. Eu abro espaço para o novo. Que tem tudo a ver com a energia dessa lua cheia. Da lua cheia, tá? Então, esse banho é poderosíssimo. Eu só posso fazer na lua cheia? Não. Você pode fazer em qualquer fase da lua. Só que na lua cheia, né, claro, vai ser mais poderoso. Agora, a outra parte do ritual. Você vai precisar de uma vela e vai precisar de alguns cristais. O quartzo rosa, agora eu vou buscar, tá? Eu tenho aqui para mostrar para vocês.
Eu esqueci de deixá-los todos aqui. Então, olha aqui meu quartzo rosa poderoso, né? Essa é uma ponta de quartzo rosa. Esse é excelente para o amor, viu, May? Para o amor. Então, claro que em primeiro lugar é o amor próprio, né? Para os afetos sinceros. Então, esse é o cara, o cristal que todo mundo deve ter para equilibrar o seu lado emocional. Aí depois a gente tem o citrino. Citrino, ó, é essa pedra, né? Essas minhas são todas grandes porque elas limpam outras pedras, né? Elas são pedras de ambiente. Então o citrino é para prosperidade e para expansão profissional. A selenita, que eu não tinha aqui, ela é branca, né? Mas a ametista, olha que pedra linda que eu tenho. Então, a ametista é para clareza mental e conexão espiritual, tá? Só que é claro, vocês vão ver, esses cristais aqui são grandes, porque você vai acender a vela e vai segurar o cristal na sua mão, pode ser a mão direita, pode ser a mão esquerda. Use a sua intuição, né? Vai respirar profundamente, né? Vai se acalmar, vai imaginar que os seus chakras estão sendo equilibrados, porque na verdade, né, eles estão. E você pode, dependendo do tamanho do cristal, segurar o seu cristal aqui no peito, segurar o seu cristal aqui na testa, né? E o que é que você vai pedir? Enquanto você respira calmamente, tranquilamente, pode estar com os olhos fechados, você vai pedir que a luz da lua, né, que a gente está trabalhando com a lua cheia, revele a minha força, a minha verdade, o meu caminho. Que a energia dessa lua cheia desperte o melhor em mim. Que eu me lembre do meu poder, da minha luz e da minha verdade. Aí você vai ligar a sua intenção com o cristal, né? Então, quando eu estou trabalhando com a ametista, é tudo isso. É o poder mental, é o poder espiritual. Se eu estou trabalhando com o citrino, aí você vai acrescentar, né? Que eu tenha expansão na minha vida profissional, na minha parte material, né? Se você estiver trabalhando com o quartzo rosa, que eu encontre o amor da minha vida, enfim, vocês vão saber pedir melhor do que eu, né? Então, muito que bem. Acabou o ritual? Não, ainda tem uma última parte, que aí nós vamos usar a vela. E nessa última parte você vai usar 2 tiras de papel. Num lado você vai escrever, numa tira você vai escrever o que eu libero. Então ali, eu libero a miséria, eu libero a raiva, e aí você vai listando. E o que eu expando, né? Eu expando prosperidade, eu expando alegria, e vai colocando a sua lista. O que é que você vai fazer com aquilo que você vai liberar? Aí você vai queimar na vela. Mas lembrando, né? Com segurança. Então, não vai botar fogo na casa, tá bom? Pode colocar num pires, pode colocar num caldeirão, quem tiver caldeirão, enfim. Você vai queimar. E a vela, quando a gente trabalha, né, desse jeito, nós estamos
transformando. Então, é um ritual simbólico que transforma o negativo em algo positivo, tá? Então, você pode liberar dores de seus relacionamentos passados, angústias, enfim, né? Se acabem ali fazendo a listagem, tanto da parte que você libera, como da parte que você expande. Percebam, isso é importante, hein? Não pus nome de ninguém. Então, não posso liberar a Antônia da Silva. Não vale, tá? São só coisas ligadas a você. Então, você pode ter mágoa, você pode ter raiva da Antônia da Silva, mas você vai liberar a emoção, tá? Não funciona colocar nominho lá, que não tem nada a ver, tá? Quando você achar que já tá a energia, né? Vocês vão ver, dependendo de como vocês focam, vocês vão perceber uma mudança energética e, né, pode vir sentimentos, vocês podem ter vontade de chorar, enfim, libera, tá? E aí, quando vocês sentirem que as coisas se estabilizaram, aí você vai fechar o ritual. Aí você vai agradecer. Vai agradecer ao céu, se você acredita numa força suprema que nos criou, vai agradecer a Deus, ao universo, à energia da lua cheia, por guiar, purificar, fortalecer, enfim, né? Aí o pedido é com vocês. E que a minha jornada seja plena, seja iluminada, seja próspera, seja tranquila, enfim, vai pedindo, tá bom? O que eu faço com o cristal? Se vocês tiverem um altarzinho, deixa lá no altar. Eu não tenho altar. E o meu cristal é aqueles pequenininhos rolados, né? Aqueles cristais rolados. Pode deixar debaixo do travesseiro e dormir. Naquele, né, do dia para a noite, naquele dia que você fez o cristal, o ritual. Pode deixar no seu quarto, enfim. Não é aconselhável você deixar lá à vista, porque são coisas pessoais suas, né? É a sua energia, você mexeu com coisas ali suas, então é bom que ele esteja em local, né, que só você veja, enfim. Depois de 2 dias do ritual, pode pegar o cristal, lavar e deixar ele de novo na sala ou aonde for que ele estivesse, tá bom? Então, esse é um ritual que a gente pode fazer agora para esse período da lua cheia. Espero que vocês tenham gostado. A Glenda pode ser manjericão roxo, sim, tá? É manjericão do mesmo jeito. A Glenda quer saber da vida afetiva. Vamos lá ver, Glenda. E ó, começa com os amantes, ou seja, uma decisão que aí... Bom, os amantes já diz que, e eu sei, né? Então, é isso que dá. Eu sei que apareceu alguém, né? Aí vem um cavaleiro de ouros e aqui... gente, é um 8 de ouros também. É um 8 de ouros, tá? Olha, eu acho que você ainda, né, os amantes, ele dá essa indicação de que alguém apareceu, só que você ainda não tá sabendo se quer ou se não quer, tá? E por quê? Porque você tá num período de mudança pessoal bem significativo e hoje, quando eu digo hoje, nesse exato momento, você está mais voltada para a sua questão profissional e sua questão financeira. Então, aqui você pode estar assim, olha, mas será... Outra coisa também importante, né, para você realmente decidir aceitar essa pessoa que volta, é a mudança.
você quer que ela esteja mudada. Aí você precisa, né, pagar para ver, né, para ver se ela realmente mudou. Mas existe uma preocupação aí na sua cabeça que não é a vida afetiva, tá? É a vida ou a profissional, ou a da sua carreira, ou a questão afetiva, enfim, tá? Boa noite, Neto! Que coisa gostosa de te ver aqui, Tâmara. Boa noite, Tâmara. Nós estamos aqui fazendo um pouquinho de jogos para responder perguntas ou de amor, ou de profissão, ou perguntas do pessoal, tá bom? Lembrando que eu não respondo sobre terceiras pessoas aqui. Então não adianta perguntar se o Zé da Silva vai voltar, porque isso é numa consulta pessoal, tá bom? Gente, outra coisa que a gente pode fazer, enquanto vocês pensam aí nas questões, eu tô seguindo com aquilo que eu preparei. Eu preparei um roteirinho, tá vendo? São meditações, né, que vocês podem fazer. E meditar sob a lua cheia é, assim, algo fenomenal, viu? Se vocês nunca fizeram, tentem. Lua crescente também é uma ótima lua pra gente meditar. Lua crescente e lua cheia. Então aqui você vai, na verdade, a preparação do ambiente é conforme aquilo que você costumeiramente faz. Então tem gente que acende incenso, tem gente que coloca músicas bem suaves, bem calmas de fundo, tem gente que senta no tapete, em volta, cheio de almofadas. Isso aí é com vocês, tá? O mais importante, na verdade, são as afirmações que vocês vão fazer, né, com os olhos fechados. E essas afirmações, elas podem ser verbalizadas em voz alta, que na verdade é sempre melhor nós falarmos em voz alta do que só aqui na cabeça, porque a voz é um instrumento poderosíssimo, então a gente não sabe usar muito a nossa voz. E aqui as afirmações são mais ou menos nessa linha. Eu sou luz, eu sou amor, eu sou merecedora de todas as minhas realizações, de todos os meus sucessos, de todas as minhas conquistas, tá? Então essa é uma afirmação muito boa para ser usada principalmente para aquelas pessoas que duvidam um pouco da sua capacidade, né? Será que é por aí mesmo? Será que eu mereço isso? Então, bora fazer essa meditação e essa afirmação. E essa afirmação você pode fazer todos os dias, tá? Se você for, como a minha mãe dizia, uma cabeça fraca, então vale a pena fazer essa fala várias vezes para você. Eu sou luz, eu sou amor, eu sou merecedora das minhas realizações, das minhas conquistas, das minhas vitórias. Uma outra afirmação importante, e essa serve para as pessoas que trazem algum tipo de angústia no coração, alguma mágoa, alguma tristeza: eu libero o que não me serve mais. Porque tudo isso, gente, não serve mais para nada, né? Eu tive um professor de astrologia, porque eu fiz astrologia, né? Que dizia que mágoa é má água que a gente retém no corpo. E como toda má água traz problemas de saúde. Então, bora fazer essa afirmação. Eu libero o que não me serve mais. Eu acolho o que me faz crescer. Tá bom?
E outra afirmação também para pessoas que não estão decididas, não estão. A palavra não é essa, a palavra é insegura. Né? Pessoas que estão inseguras com relação ao andamento das suas próprias vidas. Estou insegura se eu estou no caminho certo. Então a afirmação é meu coração e a minha mente, né? Isso aqui é importantíssimo. Meu coração e a minha mente estão alinhados com o meu propósito, estão alinhados com o meu destino, tá? Então essas afirmações, elas são poderosíssimas. E tem uma série delas aqui que, né, que são boas para a gente fazer. Mas essas 3 já serão suficientes para esse ritual nosso aí da lua cheia. Bom, quem quer receber mensagem do tarô, não dá para dizer levanta a mão, mas dá para você se manifestar. Boa noite, Daiane, Mina, Cláudia, né, que entraram aqui agora. Boa noite. Então, vamos lá ver. Quem quer receber mensagem, só faz um oi, e eu vou tirar aqui uma carta e vamos ver o que é essa mensagem que o tarô traz para você. Bora lá? E depois disso a gente vai encerrar, tá bom? Ai, Cláudia, que bom! Cláudia Schwerz. Eu lembro de você, Cláudia. Bora lá. Cláudia, para você, tá? A mensagem é o Senhor do Agente. É o 15, né? É o instinto. Essa carta saiu. Viva a vida, né? Com prazer. Veja o lado bom da vida. Aproveite esses momentos. Que são momentos de prazer, de beleza, de sedução, de estar com as pessoas, de celebrar com as pessoas, tá? Eu, sabendo quem você é, eu diria assim, trabalhe um pouco menos e viva mais. Daiane, vamos ver, Daiane Rocha, acho que é Rocha, né? Aqui nós temos... gente, eu preciso de luz. Minha luz tá indo pro beleléu, tadinha. 4 de espadas. 4 de espadas pra você, Daiane. Eu vou tirar outra. Porque não te conheço, mas assim, como mensagem, olha só a carinha do 4 de espadas, né? É uma coisa que você diz assim, esse personagem tá super cansado, né? E tem toda essa pressão em cima. Como mensagem não se deixe abater. Porque você tem mais conhecimento do que aquilo que você possa imaginar. E você precisa se movimentar, tá? Eu vou até tirar outra, porque 4 de espadas é uma carta meio bad, né? Mas aí você vem com um cavaleiro aqui, ó. Um cavaleiro de ouros. Então, é mais ou menos isso. A Daiane tá dizendo que jogou comigo. Então, Daiane, é assim, movimente-se, tá bom? Porque a mudança tá aí, não tem como você ficar triste ou, sei lá, desacorçoada da vida.
Mas não deixe de se abater. Você tem muito mais força, muito mais capacidade, enfim, do que você possa imaginar. Tá super cansada, né? Então tá assim, tá nos seus caminhos e, né? Olha, pra isso, ó, pode pegar aquelas folhas todas e, ó, o banho vai ser super legal, tá? Faça as afirmações que também vão te ajudar muitíssimo. Ai, que bom, que bom. Eu que agradeço. Tem mais alguém que queira mensagens aqui do nosso tarô querido? Não? Não? Bom, gente, então eu agradeço imensamente de coração por vocês terem estado aqui. Você quer, bem? Tá. Então vamos lá. Mas eu agradeço mesmo, porque essa live é especial. Aqui pra você é o 3 de ouros. Olha, o 3 de ouros, ele fala da possibilidade de equilíbrio em todos os sentidos, tá? E aqui, especificamente, você precisa estar aberta a ajudas, a colaborações, entendeu? E é isso, é a cooperação que vai fazer com que você chegue onde você quer chegar mais rapidamente, tá bom? Bom, pessoal, então hoje a gente mergulhou um pouquinho mais, né, nessa ferramenta mágica que é o tarô. Nós falamos um pouco dessa lua cheia, da força dela, dos rituais, principalmente rituais de autocuidado, né? E a transformação, né, vocês sabem, começa dentro da gente mesmo. E a cada escolha consciente que a gente faz, né, a gente tem aí resultados muito positivos. A live vai ficar salva. Rebeca, boa noite. Acabou de entrar, Rebeca. Vou tirar uma cartinha para você que a gente está terminando. Olha, Rainha de Paus como mensagem, tá? É você se posicionar mais, Rebeca, né? Fazer valer os seus pensamentos, as suas atitudes. Não é dizer assim, eu que mando aqui, mas você se posicionar mais frente às situações e às pessoas, tá bom? Olha, tem surpresa para quem esteve aqui na live. Luqueiro, eu vou... Luqueiro, né? Vou tirar para você também. Deixa eu só falar da surpresa. Eu preparei um PDF exclusivo dessa live aqui. E aí, vocês vão receber esse PDF como ritual, né? Com as afirmações, tudinho que a gente falou, gratuitamente, tá? Eu vou deixar um link lá na bio. Vocês vão preencher lá o formulário, né? Quem quiser esse formulário, vão preencher lá e aí preencheu, tem acesso direto ao PDF, tá bom? Mas aqui eu já vou deixar lá disponível, terminando essa live nossa aqui. Aí o Luqueiro quer uma mensagem, presente de Dia das Mães, é por aí, Luqueiroga. Olha, para você é um pajem de ouros, tá? Então, a mensagem é para você ter a iniciativa, a garra que todo pajem tem. Vai existir um pouquinho de ingenuidade também aqui, carrega um pouco de ingenuidade por ser um pajem. Mas olha só, essa ingenuidade, ela pode ser a sua grande motivação, a sua grande fonte de inspiração. Então, olha, começar, tá?
Não fique parado aguardando o período ou a melhor época ou as melhores condições. Comece, tá bom? Renan, boa noite, e você será o último, e aí, né? Vamos ver a sua mensagem. O sol, Renan, que maravilha, né? Você deve estar, né, para receber o sol como mensagem, você deve estar num período um pouquinho agoniado. E aí o sol, ele vem para dizer que existe possibilidade, que dentro de você existe uma força muito grande, que é preciso, né, ser colocada para fora. Olhe para os seus amigos, o seu círculo de amizades, né? Eles serão importantes, eles são importantes. E o sol também traz a perspectiva de você estar entrando num período de crescimento, né? Então é bem assim, aquela fase mais difícil, aquela fase mais escura, parece já ter ficado para trás e agora é só movimento ascendente aí com o sol. Mas se você for uma pessoa, por exemplo, introvertida, aí você precisa trabalhar para se colocar mais, se posicionar mais, tá bom? Gente, muito obrigado, um excelente Dia das Mães, né, que vocês curtam ao lado da família de vocês. Aqueles que ainda têm mãe, agarra nela, né, porque uma hora as mães não ficam mais junto com a gente, né? Mas está sempre daqui, ó, dentro do coração. A minha mãe já foi, mas ela permanece aqui dentro de mim. Então é com alegria que eu lembro. Bom, eu lembro dela todos os dias, né? Mas no dia da mãe, no dia das mães, é sempre um dia especial. Então sejam mães ou pães também, né? Porque a gente tem muito pai que faz o papel da mãe. Gente, beijão. E depois vai lá na bio que vocês vão encontrar o link com o PDF dessa live, tá bom? Vou deixar gravada. Beijo!